Simone Eleutério, artesã do time de artesãos da Círculo, e hoje eu vou trabalhar com vocês esse tapete natalino super fácil de ser feito e que fica super bonito. Uma ótima opção para você vender aí nesse final de ano ou decorar a sua casa. Se você já gostou, vem comigo e vamos para o passo a passo. E antes de mostrar a lista de materiais para vocês, eu queria falar um pouquinho sobre o Barroco Max Color, que foi o fio que eu usei aqui para fazer a base do tapete. Gente, pensou em qualidade, pensou família Barroco. Eu sempre dou prioridade para usar os fios da família Barroco nas minhas peças em crochê, em especial nas peças de tapeçaria e decoração. Ele garante qualidade, sofisticação, beleza e muita durabilidade, além de ser uma delícia para tecer com os fios, porque eles são muito macios. Então, quando você for fazer as suas peças de decoração, procure pela família Barroco, que eu super indico. Para fazer o tapete, eu vou usar o Barroco Max Color número 6 nas cores vermelho e verde. Aqui 200 gramas no vermelho, 400 gramas no verde, um novelo do fio Encanto, agulha para crochê número 3,5 a 4 e cola de silicone líquida para o acabamento. Inicio o tapete fazendo um cordão com 57 correntinhas. Conto 1, 2, 3 e a partir da quarta faço um ponto alto, venho no ponto seguinte mais um ponto alto, fiquei com 3 pontos altos já contando as correntinhas da vira. 1, 2, 3. Depois de completar os 3 pontos, eu faço uma correntinha, pulo uma corrente de base e venho novamente para trabalhar o bloquinho com os 3 pontos altos. Faço um ponto alto para cada correntinha de base até completar 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base e novamente vou para a confecção do bloquinho com os 3 pontos altos, um para cada correntinha. E dessa forma eu trabalho até chegar ao final da carreira. Já cheguei ao final da carreira, tenho 14 bloquinhos ao longo da base. Viro o meu trabalho e agora eu passo a agulha já no primeiro ponto, busco a laçada e fecho como um ponto baixo. Agora eu vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo, tanto sobre os 3 pontos, quanto no espaço das correntinhas. Um ponto baixo para cada ponto de base, inclusive no espaço da correntinha, até chegar ao final da carreira. E ao final da carreira, viro o meu trabalho e vou repetir o que eu fiz na primeira carreira. Para iniciar a carreira e ter o ponto de borda, para que a carreira fique mais retinha, eu passo a agulha, fico com 2 laçadas, fecho como um ponto baixo e faço mais 2 correntinhas. Tenho aqui o meu primeiro ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. No seguinte, mais um ponto alto. Completei o bloquinho com 3 pontos. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base e novamente vou trabalhar ponto sobre ponto até completar o bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, bloquinho com 3 pontos. Sempre teremos uma carreira com os bloquinhos, 3 pontos altos, uma correntinha, pulo um de base e uma carreira em pontos baixos. O bloquinho sempre fica bloco sobre bloco. Dessa forma, eu vou trabalhar
até completar o tamanho desejado, sendo que você pode fazer o seu tapete no comprimento desejado e também na largura. No comprimento é só continuar trabalhando as carreiras, uma carreira em bloquinho, uma em ponto baixo, começando com uma de bloquinho e terminando com uma de bloquinho. E para aumentar na largura, múltiplos de 4. Então, sempre coloco de 4 em 4 correntinhas a mais lá no início, para chegar no tamanho desejado. Assim, você fica livre para montar e trabalhar o seu tapete no tamanho que você queira. Continuei trabalhando até completar as 23 carreiras de bloco, contando só as carreiras dos blocos, no total 23. Comecei com a carreira de bloco, finalizei com a carreira de bloco. Agora, eu já começo a parte do barrado, do acabamento. Então, eu faço o seguinte, eu trabalho aqui 1, 2, 3 correntinhas para o ponto e mais 2 para a vira. Faço um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo ponto de base, nesse último ponto onde eu finalizei a carreira. Depois que eu já tenho aqui, contando as correntinhas como um ponto, tenho 1, 2, 3 pontos separados por 2 correntinhas. Eu vou começar a trabalhar a lateral. Eu vou vir sempre na carreira que eu tenho os pontos baixos e trabalhar um ponto alto. 2 correntinhas na carreira que eu tenho o ponto baixo, um ponto alto. 2 correntinhas na carreira que eu tenho ponto baixo, um ponto alto, até chegar lá no próximo canto, onde eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui nesse primeiro. Chegando aqui nesse canto, eu vou repetir o mesmo processo que o anterior. Faço um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Fiquei com 3 pontinhos aqui formando o canto. Agora, eu faço 2 correntinhas, conto 1, 2. No terceiro ponto que caiu numa corrente, eu faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 1, 2. No terceiro ponto, um ponto alto. 2 correntes, pulo 1, 2. No terceiro ponto, um ponto alto. Dessa forma, até chegar no próximo canto, onde repito o mesmo processo que esse anterior. Já cheguei aqui ao final da carreira, conto 1, 2, 3 correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. Já venho com pontos baixíssimos até ficar no segundo ponto dos 3, que é o ponto central. Aqui eu subo 3 correntes que eu conto como um ponto e faço mais 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação e desse lado faço 3 pontos altos. Então, fico com 3, já contando as correntinhas, 2 correntes e mais 3 desse lado. Depois disso, eu vou começar a fazer o acabamento aqui na lateral. Faço uma correntinha de separação, pulo esse próximo espaço, ou seja, ali o espaço e o terceiro ponto, e venho aqui no primeiro espaço. Trabalho 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, o leque. Depois que eu fiz o primeiro leque, uma correntinha de separação, pulo um espaço, venho no espaço seguinte e faço o próximo leque. E dessa forma eu trabalho até chegar lá no próximo canto, fazendo os leques com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, uma correntinha de separação, pulo um espaço na base, venho no próximo, leque novamente.
Já trabalhei até chegar aqui no próximo canto, onde vou repetir o mesmo processo lá do primeiro. Uma correntinha no segundo ponto dos três, que é o ponto central. Trabalho 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E depois repito o mesmo processo até completar toda a carreira. Já finalizei toda a volta da carreira. Nessa segunda carreira do barrado, a única parte que eu mudo são os cantos. Então, eu já inicio trabalhando ponto alto sobre ponto alto aqui no leque. E dentro do espaço das correntinhas aqui do leque, eu faço 2 altos, 2 correntes e 2 altos. E depois trabalho ponto alto sobre ponto alto nos 3 pontos restantes do outro lado. Fico, então, nos cantos, nos 4 cantos, com essa mesma contagem: 5 pontos altos, 2 correntes e 5 pontos altos. Para trabalhar a lateral, eu continuo com a mesma contagem: uma correntinha de separação e trabalho leque sobre leque, mantendo 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Uma correntinha de separação e leque sobre leque. Finalizando essa carreira, eu já volto para fazer a carreira de acabamento do barrado. Finalizei a carreira. Fechei com um ponto baixíssimo, cortei o fio, venho aqui no lado avesso, no próximo pontinho, puxo o fio aqui para trás, formo uma nova laçada, passo o fio de sobra por dentro e deixo ele aqui na espera para arrematar no final. Agora, eu vou pegar a cor vermelha para trabalhar uma carreira em volta de toda a base. Nessa carreira, assim como nas duas anteriores, a diferença vai ser aqui no canto, porque eu vou continuar trabalhando leque sobre leque. Então, faço um baixo e 2 correntinhas, já corresponde ao primeiro ponto. Faço mais um ponto alto, ficando com 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e trabalho um ponto baixo. 3 correntinhas, venho no centro do leque e faço 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, formando o leque aqui no canto do trabalho. Depois disso, eu vou fazer novamente 3 correntinhas e venho no penúltimo ponto dos 5 que eu tenho na base do leque. Faço um ponto baixo, 3 correntinhas e agora volto a trabalhar leque sobre leque, fazendo 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos, com uma correntinha de separação. Isso por toda a base, e os cantos eu faço exatamente como eu fiz aqui nesse primeiro. Carreira finalizada. Agora, com o fio em canto, eu venho para o acabamento final. Eu vou trabalhar aqui dentro do leque, um ponto baixo, 2 correntinhas e fecho com baixíssimo, formando um ponto picô. Novamente, um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixíssimo, formando um ponto picô. E dessa forma, eu trabalho até completar 5 pontos baixos com um picô de 2 correntinhas em cada um deles. Após finalizar os 5 pontos baixos com picô, faço 3 correntinhas e sobre o ponto baixo, um ponto baixíssimo.
3 correntinhas. No primeiro ponto alto do leque, aqui no canto, faço um baixíssimo. 3 correntinhas e sobre o leque, 5 pontos baixos com picô de 2 correntinhas em cada um deles. Depois de finalizar os 5 pontos baixos com picô, fiz o mesmo processo que eu fiz aqui desse lado. 3 correntes, um ponto baixíssimo no último ponto do leque, 3 correntes, um ponto baixíssimo sobre o ponto baixo, 3 correntes, e aqui eu vou começar tudo novamente, fazendo as laterais e as pontas do tapete, sempre trabalhando 5 pontos baixos com picô, e para passar de um para o outro, eu faço uma correntinha, um baixíssimo sobre a correntinha, uma correntinha e novamente 5 pontos baixos com picô, até dar a volta em toda a carreira. Já percorri toda a carreira, deixei o fio já para arrematar tudo no final. E agora eu vou fazer as flores para aplicação e o cordão de passar aqui no passa-cordão. Para fazer o cordão, eu vou pegar aqui 2 fiozinhos, eu escolhi trabalhar na cor vermelha, você também pode fazer o mesmo cordão com um fio em canto. E eu vou dar o nozinho inicial com os 2 fios juntos. Depois disso, eu vou separar aqui um para cada lado e eu faço o seguinte: eu vou jogar esse fiozinho que está na frente por cima da agulha e o que está atrás eu puxo por dentro das 2 laçadinhas. Fio que está na frente por cima da agulha, o que está atrás passo pelas 2 laçadinhas. E dessa forma eu vou trabalhar, eu não vou cortar o fio, eu vou fazer toda a volta do tapete onde eu fiz o passa-cordão, e só depois de passar o cordão eu corto para saber o tamanho exato, o tamanho ideal para fazer toda a volta. E dessa forma, ó, eu vou trabalhando. E olha como fica um cordão super bonito. Para trabalhar a flor, eu faço o anel mágico, dou uma volta completa nos 2 dedos, busco o fio aqui por dentro do anel e agora eu já trabalho um ponto baixo. E eu vou continuar trabalhando um ponto baixo, aqui fazendo ponto a ponto, até completar 12 pontos no total. Já posso ajustar um pouquinho e trabalho até completar 12 pontos baixos. Completei os 12 pontos baixos, fecho com um ponto baixíssimo e agora eu vou fazer 8 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulo a primeira, venho na segunda e vou trabalhar um ponto baixíssimo para cada correntinha de base até chegar ao final do cordão de correntes. Chegando aqui na última correntinha, eu venho na base, aqui no miolinho da flor, onde eu tenho os pontos baixos, faço um baixíssimo, vou no próximo, mais um baixíssimo. Então, na base, 2 pontos baixíssimos, subo novamente 8 correntinhas, 5, 6, 7, 8. Pulo a primeira, venho na segunda e repito o mesmo processo. Um ponto baixíssimo para cada corrente de base até chegar na última correntinha. Depois, 2 pontos baixíssimos e faço novamente as 8 correntes. E eu vou trabalhar dessa forma toda a volta, onde eu vou ficar com 6
hastes como essa daqui. Então, por 6 vezes, vou ficar com essa parte aqui mais compridinha, onde depois essa parte vai servir como base, cada uma das 6, para montar as 6 pétalas da flor. Já terminei as 6 hastes, as 6 partes, onde eu vou montar as 6 pétalas. Aqui mesmo onde eu finalizei, eu já vou começar a subir fazendo a primeira pétala. O primeiro ponto eu pego só nas laçadinhas de trás aqui, eu faço um ponto baixo, depois um meio ponto alto, e vou trabalhar agora os pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Faço um meio ponto alto. Aqui nessa da pontinha, que fica bem na parte de cima, eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas e mais um ponto baixo. Agora, depois do ponto baixo, eu já começo a descer essa lateral. O ponto baixo eu já conto aqui, descendo essa parte, e eu vou fazer um espelho, descendo exatamente igual eu subi. Então, fiz o baixo, um meio ponto, os 4 pontos altos, depois um meio ponto alto e finalizo com um ponto baixo. Então, aqui indo para o último ponto alto, agora um meio ponto alto, um ponto baixo e cheguei ao final da primeira pétala. Agora, naquele ponto baixíssimo que ficou aqui entre uma haste e outra, eu passo a agulha, ó, vindo lá na carreira já do miolinho e faço um baixíssimo. Venho na próxima haste e começo tudo novamente. E dessa forma, eu trabalho pétala a pétala até completar as 6. Flor já finalizada, eu deixei aqui no lado avesso o fio para arrematar no final. E agora, com o fio em canto, eu vou fazer todo o contorno da flor. Eu já venho aqui no primeiro pontinho, ó, só na alcinha de trás, já faço um ponto baixíssimo. E depois eu vou andar com baixíssimos, ó, caminhando ponto a ponto, só na alcinha de trás, um ponto baixíssimo, para cada pontinho de base, até chegar ali na parte de cima da pétala. Quando eu chego aqui, ó, naquelas correntinhas bem na pontinha, eu faço o seguinte: 2 correntes, já venho aqui no próximo pontinho e começo a descer fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho de base, até chegar lá na parte de baixo, entre uma pétala e outra. Então, só na alcinha de trás, ele deixa um contorno bem bonito e bem certinho. Então, olha lá, cheguei aqui entre uma pétala e outra, agora eu faço o seguinte, eu fiz aquele ponto baixíssimo, e eu tenho a laçadinha dele aqui entre uma pétala e outra. Eu venho aqui e faço um ponto baixo. E agora, depois do ponto baixo, eu começo a subir a lateral aqui da outra pétala, repetindo tudo igualzinho eu já fiz aqui nessa primeira. E dessa forma, eu vou contornando cada uma delas até chegar ao final, contornando toda a base da flor. Já contornei toda a base, então, flor já prontinha, finalizada, só falta mesmo arrematar as pontinhas, e igual eu fiz essa primeira, eu faço mais 2, 3 flores no total para aplicar na base do tapete. Já trabalhei aqui, medi em volta de todo o passa-cordão, mas ainda não cortei o fio, só para ter certeza no final.
Para passar ele aqui é bem fácil. Eu vou começar aqui bem no cantinho para depois fazer o acabamento já aqui nessa parte. Então, eu vou passar um por cima e um por baixo. Um por cima e um por baixo, ó, pelos pontos mesmo. Vou trazendo o cordão e vou passando dessa forma, um ponto por cima, um ponto por baixo, um ponto por cima, um ponto por baixo, até circular toda a base. Depois, ali no final, eu vou fazer o arremate para deixar ele costuradinho, mas olha só como fica um acabamento bem bonito. Já terminei de passar o cordão em volta de toda a base e aqui no final eu vou unir as duas pontas. E agora eu vou passar o restante do fiozinho, pelo menos aqui por uns 2, 3 centímetros, um para um lado, um para o outro. E depois eu venho com um pinguinho de cola de cada lado antes de cortar a última pontinha. Então, vou levando um pra cá e depois um pinguinho de cola e corto as pontinhas. Dessa forma, já vai ficar arrematado e eu vou para a aplicação das flores que também já estão finalizadas. Para aplicar as flores, eu começo passando a cola aqui na parte central da flor. Posiciono, eu vou colocar uma bem no cantinho e as outras uma de cada lado. E depois que eu esperar esse tempo aqui para secar ali aquela parte central, eu venho colando cada uma das pétalas. Nessa parte aqui central, no miolinho, você também pode colocar uma pérola, um botãozinho, enfim, só para decorar e dar um acabamento final. Eu vou repetir o mesmo depois nas outras duas, colocando uma de um lado, uma do outro, para que elas fiquem já certinhas montadas e faço a mesma colagem, o mesmo processo de colagem como eu mostrei nessa primeira. Bem, pessoal, prontinho, peça já finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aproveite para seguir a Círculo nas redes sociais e compartilhar esse vídeo com os amigos. E até a próxima. Tchau, tchau!